prestando as minhas sinceras homenagens a todas as vítimas da doença Covid-19 e os meus sinceros sentimentos a todos os seus familiares enlutados. Iniciamos o tema dessa noite por solicitação que a gente recebe por e-mail. O tema de hoje é depressão. A proposta aqui é a gente discorrer sobre esse tema e apresentar uma visão que venha de alguma forma contribuir para um melhor entendimento dessa doença, que vocês vão ver no decorrer dessa fala, é muito mais comum do que vocês imaginam. A primeira coisa que a gente gostaria de abordar é a ideia de que existe uma caracterização da depressão como uma doença mental, uma doença que acomete o meu sistema nervoso, em especial o meu encéfalo ou o meu cérebro. É muito comum as pessoas falarem, eu estou deprimido, ou fulano está deprimido. Normalmente, o termo depressão, ele é mal utilizado popularmente para um estado de tristeza, uma mudança de humor, de desânimo temporário. Não devemos confundir a doença depressão com o estado de tristeza que é natural da vida da gente. A nossa vida, ela é composta por momentos de felicidade, que tem um começo, um meio e um fim, e alguns momentos de tristeza, que também tem um começo, um meio e um fim. E uma série de outros momentos que não são nem felizes nem tristes. São momentos normais e naturais que compõem a grande massa do nosso cotidiano. Então, momentos de tristeza são naturais e não são estágios para que a gente se preocupe e sofra. Diferentemente daquilo que nós vamos tratar essa noite, que é a doença física chamada depressão. Para vocês terem uma ideia, esse transtorno psiquiátrico chamado depressão, ela é algo extremamente comum. Hoje, 6% da população mundial está sofrendo da doença depressão em tratamento ou não. Isso é uma prevalência muito grande. É uma epidemiologia num volume muito alto em comparação a outras doenças também. Estudos da Organização Mundial de Saúde dão conta de que durante a vida, ao menos 16% das pessoas terá algum episódio da doença depressão. Essa história da depressão, ela não é recente. Essa doença, para vocês terem uma ideia, ela foi notificada, diagnosticada por um filósofo físico grego chamado Hipócrates, conhecido hoje, atualmente, como o pai da medicina. Esse estado patológico ou doente, aonde ele identificava em muitas pessoas que ele conhecia e atendia, ele deu o nome de melancolia e depois esse nome foi passado para depressão. Depressão, um nome que tem origem latina, que diz respeito a uma situação onde algo está abaixo do normal. Então, quando falamos em depressão, estamos falando em algo que está abaixo de um nível natural, de um nível de equilíbrio. A doença depressão, ela afeta o organismo de uma pessoa como um todo. A pessoa vê o mundo e sente a realidade, entende as coisas, manifesta emoções, sente disposição e prazer da vida de forma negativa, de forma menos intensa do que as outras pessoas no estado de saúde do sistema nervoso normal. A doença depressão, ela se manifesta de pessoa para pessoa com características e sintomatologia diferente e também intensidades diferentes. Na verdade, essa doença, ela tem a ver com hormônios que atuam no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é um aparelho, ele é um órgão que funciona através da química e eletricidade. E para que ele funcione direito, ele precisa de determinados hormônios em quantidades minimamente limites. Os hormônios que atuam na questão da depressão ou da saúde mental
são três preferencialmente: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. O hormônio serotonina, ele é responsável pelo estado alegre e triste. Serotonina em alta, o sujeito consegue vivenciar e sentir alegria. Hormônio serotonina em baixa no meu cérebro, eu não consigo vivenciar alegria, só vivencio sentimentos de tristeza. Serotonina, um hormônio responsável pela disposição. Alta de serotonina, disposto, animado, motivado. Baixa de serotonina, desanimado, apático. E o último hormônio, a dopamina, que é o hormônio do prazer. Dopamina em alta, eu consigo sentir prazer nas coisas, satisfação nas coisas. Dopamina baixa, não consigo vivenciar nada que me alegre, que me dê satisfação ou me dê prazer. Como eu falei, é uma doença que se apresenta e se manifesta de forma diferente nas diferentes pessoas. E existem depressões onde a deficiência de serotonina para uns é maior, de noradrenalina para outros é maior, de dopamina é menor ou maior para outras pessoas. Então, percebam, a deficiência desses três hormônios atuam tirando a alegria, tirando a disposição e tirando o prazer. Com esses três hormônios embaixo, eu fico triste, desanimado e não sinto motivação e prazer em nada do que eu faço. O que ocasiona essa baixa na produção desses hormônios? Existem fatores externos ou fatores internos. Significa o quê? A baixa produção desses hormônios podem estar relacionados a elementos fisiológicos. Existem doenças que atrapalham a produção desses hormônios. O exemplo que eu posso dar para vocês é o hipotiroidismo, uma doença que afeta hormônios T3 e T4, hormônios preferencialmente da tiroide, hormônios tiroidianos, mas que também atua e prejudica a produção desses hormônios cerebrais, fazendo com que a pessoa tenha uma depressão clínica sem evento negativo nenhum na vida dela. Outro exemplo fisiológico que eu posso dar para vocês é problemas cardíacos podem originar a baixa produção desses três hormônios, ou de um, ou de dois, ou até dos três simultaneamente. Então, percebam, existem questões físicas que podem ocasionar a deficiência dos hormônios, ocasionando a doença, a depressão. Existem questões que não são fisiológicas, são questões circunstanciais. O que significa isso? O sujeito vivenciou a perda de um ente querido. Esse choque emocional gerou um desbalanceamento no seu sistema nervoso, prejudicando a produção adequada desses hormônios. E aí o sujeito está em depressão por um motivo externo a ele. Um sujeito também, como exemplo, pode estar vivenciando uma situação de pressão muito grande, trabalhando muitas horas por dia, muita exigência, muita cobrança, vivenciando dificuldades múltiplas, financeiras ou de relacionamento. Isso pode atuar de forma sistematizada no organismo dele, dificultando a produção desses três hormônios, levando o sujeito a essa doença que nós chamamos depressão. Existem sintomas psíquicos e emocionais prevalentes na depressão. Quais sintomas são esses? Perda de energia ou de interesse pelas atividades. Humor deprimido. O que significa humor deprimido? Significa tristeza, significa não ter alegria. Dificuldades de concentração, dificuldade de prestar atenção numa coisa só, de manter a atenção focada por um tempo determinado. Alteração no sono, dificuldades para dormir, também são indicativos de um quadro depressivo. Alterações no apetite, diminuição excessiva do apetite ou aumento excessivo do apetite por um elemento de compensação. Lentificação das atividades físicas. Não tenho disposição e faço tudo devagar e arrastado. E também lentificação de algumas atividades mentais. Afinal, esses hormônios atuam na velocidade de funcionamento normal do teu cérebro. Sentimento de pesar
tristeza ou de fracasso, culpabilidade. Existe uma série de sintomas que são característicos da doença depressão. Sintomas psicológicos e emocionais. Agora, existem outros sintomas que podem vir associados a essa doença depressão. Pessimismo excessivo e constante, a certeza ou a crença de que as coisas nunca vão dar certo, dificuldade em tomar decisões, uma paralisação diante de algo para ser escolhido. Por quê? Eu tenho medo das consequências. Dificuldade para iniciar tarefas, com medo de abandonar, ou dificuldade de levar a cabo até o fim. Excesso de irritabilidade ou de impaciência. Inquietação. Achar que não vale a pena viver, ou o desejo de abreviar a vida. Chorar à toa, emocional abalado. Ou pessoas que têm dificuldade para chorar. Elas sentem o desejo de chorar, mas se sentem secas por dentro. Sensação de que as coisas nunca vão melhorar. Desesperança. Dificuldade de terminar o que começou. Sentimento de pena de si mesmo. Persistência de pensamentos negativos. Pensamentos obsessivos que ficam remoendo a cabeça da pessoa. Queixa frequente. Reclamação sem parar. Sentimento de culpa sem justificativa nenhuma. Eu me culpo por tudo, ou acho que tudo pode acontecer por minha culpa, e por isso evito de fazer coisas. E aí, alguns sintomas físicos. Boca ressecada, constipação intestinal, perda de peso, perda do apetite, insônia, perda da disposição, perda do apetite sexual. São determinados sintomas indicativos da doença depressão. E para a gente identificar e diagnosticar a depressão, na verdade, o único profissional habilitado a fazer o diagnóstico da depressão é o médico. Seja ele um médico clínico ou especialistas na área do sistema nervoso e do cérebro, como o psiquiatra e o neurologista. Mas, preferencialmente, um médico clínico, ele está habilitado a, através de uma consulta, fazer perguntas e determinar se você é portador da doença depressão e precisa de um tratamento clínico medicamentoso. Quais são os critérios que ele vai utilizar? Normalmente, a gente afirma que o paciente está deprimido se ele sente tristeza a maior parte do dia e quase todos os dias, por um período persistente, semanas, 2 meses até 3 meses. Não tem prazer ou interesse pelas atividades que antes tinha, por vários dias, por semanas ou até meses. Não consegue ficar parado, fica agitado, movimenta-se excessivamente. Ansiedade cronificada, por semanas ou meses. Passa a ter sentimento inapropriado de desesperança, se desprezando como pessoa ou até mesmo se culpando pela própria doença ou pelo problema de outras pessoas, se sentindo um peso morto na vida ou na família. Com isso, apesar de ser uma doença potencialmente grave, essa pessoa, ela de alguma forma tem pensamentos muito negativos, até de desistência com relação à vida. Esses quadros que eu relatei para vocês devem durar pelo menos 2 semanas para que a gente possa ter uma hipótese diagnóstica que o paciente está deprimido. E aí, é nossa obrigação levar essa pessoa para um atendimento médico. Então, percebeu através dessa minha fala que você ou alguém próximo a você caracteriza-se com esses elementos que eu acabei de descrever? Tristeza constante, falta de disposição constante, falta de prazer nas coisas constante, a vida em cinza, preto e branco, desespero, desesperança, por mais de 2 semanas, isso já é um indício que mereceria uma atenção e um cuidado médico. Porque da mesma forma que qualquer doença fisiológica, a depressão, quando ela é tratada inicialmente, ela tem uma rápida recuperação e uma chance de melhora mais efetiva e eficiente. Muitas pessoas acham que conseguem ajudar as outras pessoas
através de incentivo e motivação. Quando eu encontro uma pessoa deprimida, eu chego para ela e falo assim: nossa, você tem que se animar, você tem que ter fé, você tem que levantar daí e dar a volta por cima. Não importa quantas vezes você caia, importa quantas vezes você levante. Essas frases, essa iniciativa, ela não está errada na sua intenção, mas infelizmente, no caso da doença depressão, ela é ineficiente. Se um deprimido, ouvindo essas falas motivadoras, tivesse clareza e pudesse responder, ele falaria: muito obrigado pelo seu incentivo, pela sua motivação, mas infelizmente, tentar me animar, tentar me levantar, tentar enxergar a vida de forma diferente ou ter fé, nesse momento está difícil para mim, porque a ferramenta que eu uso para me animar, para tentar dar a volta por cima, para levantar, para sair dessa, é o meu cérebro. E ele está momentaneamente doente por falta desses hormônios que são serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, dizer para uma pessoa tentar melhorar sozinha de depressão é algo que mais atrapalha do que ajuda. A conduta correta é pegar essa pessoa pela mão e levar ela a um atendimento médico. Inicialmente, atendimento clínico, preferencialmente, ou atendimento especializado em psiquiatra ou neurologista. Na nossa cidade, existe uma grande rede de atendimento de saúde. Se você é um paciente do SUS, não possui convênio ou tem necessidades financeiras, você não deve se inibir em procurar um postinho de saúde ou um PSF, posto de saúde da família, que atende aí o seu bairro, a sua região. Chegando lá, você vai na atendente e vai dizer que você está possivelmente com quadro de depressão e gostaria de passar por uma consulta clínica. Ou levando uma pessoa: olha, o meu filho, a meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, aparentemente está com quadro de depressão e eu gostaria de marcar uma consulta com o clínico para avaliar e fazer um encaminhamento. Imediatamente, esse PSF vai agendar uma consulta para você ou pode fazer uma consulta imediatamente, de acordo com a disponibilidade do médico ali para lhe atender, e o médico vai fazer perguntas elaborando um diagnóstico para ver se você está com a doença depressão e, a partir daí, ele pode fazer uma escolha, se sentindo seguro, de medicar e iniciar um tratamento medicamentoso com você. Ou ele pode fazer uma escolha de indicar você para um especialista, psiquiatra ou neurologista, que atende na central de saúde ou no AME, no posto de atendimento médico central aqui da cidade, tá certo? Caso você tenha convênio, o procedimento é o mesmo. Você pode procurar um médico clínico, um psiquiatra ou um neurologista, ou até pode procurar o pronto atendimento para fazer uma triagem e determinar se você pode ser encaminhado para esse profissional. Se você é um paciente particular com recursos, você pode agendar uma consulta e pagar o valor da consulta para o médico clínico, psiquiatra ou neurologista para isso. O importante é não se abster à oportunidade de tratamento. A depressão é uma doença muito dolorosa para quem passa. É uma doença silenciosa, é uma doença que só quem sente sabe como é difícil e como dói, e é uma doença que inviabiliza qualquer outra atividade, porque ela me tira a alegria, o prazer e a disposição em qualquer outra coisa. Então, é uma doença que merece e precisa a nossa atenção, se for eu, o paciente acometido, ou alguém que está próximo a mim, que eu percebo que está sofrendo de depressão. É nossa obrigação estar atento às pessoas que a gente ama para ver mudanças de comportamento e levantar essa hipótese diagnóstica de depressão e encaminhar essa pessoa para uma avaliação médica, porque é uma doença muito chata, muito dolorosa, muito difícil. Tratamentos.
O tratamento medicamentoso, hoje, já tem um nível de eficiência altíssimo. A farmacologia evoluiu a ponto de que as medicações que são apresentadas pelos médicos, tomadas seguindo corretamente a prescrição médica, fazem com que você, num curto prazo de tempo, já venha apresentar uma melhora e até um controle total sobre os sintomas que você tem na sua depressão. A depressão é uma doença de um desequilíbrio hormonal. Portanto, não é uma doença de tratamento imediato, aonde nos primeiros sinais de melhora eu já abandono o tratamento. Conforme a orientação que você vai receber do seu médico especialista, esse tratamento deve ser feito durante um período necessário para o seu organismo se reequilibrar, o seu sistema nervoso se reequilibrar e ele passar a produzir esses hormônios que estavam sendo auxiliados na sua produção a partir da medicação que foi prescrita pelo médico para a sua depressão, na sua característica, na sua intensidade. Cada tipo de antidepressivo, que são dezenas, se identifica com sintomas diferenciados de cada pessoa e com a intensidade dos sintomas que varia de pessoa para pessoa. Por isso é fundamental a consulta a um médico especialista que, através do diagnóstico, vai determinar qual é o melhor remédio para o seu tipo de depressão, para a sua intensidade de depressão, qual é a dosagem, qual é a frequência de tomar e por quanto tempo você vai tomar. Além do tratamento medicamentoso, também é indicado o tratamento de psicoterapia, que é executado através de psicólogos. O tratamento da psicoterapia visa auxiliar o paciente a elaborar aspectos psíquicos e emocionais dessa doença, auxiliando ele durante o tratamento e auxiliando ele também a identificar quais foram as causas geradoras do adoecimento da depressão. Porque você sabe muito bem que todo efeito tem uma causa. E se você tratar a causa, naturalmente, devagarzinho, o efeito vai melhorando e até desaparecendo. A psicoterapia, ela tem uma incidência de sucesso de até 85% dos casos de depressão aguda. Quando ela é tratada junto com a ação medicamentosa, com o tratamento médico, a ação é eficiente em até 100% dos casos. Então, é altamente recomendável, primeiro, a procura de uma consulta, avaliação médica e tratamento medicamentoso para a depressão clínica e, se for possível, tratamento psicológico. Como eu disse para vocês, o Sistema Único de Saúde na nossa cidade possui acompanhamento psicológico gratuito, através de indicação do médico. O convênio possui indicação e cobertura para atendimento psicológico. E, se você tiver condições financeiras, atendimento particular em consultas psicológicas. Outra coisa, para que a depressão ela realmente encontre a sua melhora e a sua cura, é necessário a adesão do paciente e um compromisso com o tratamento médico. É fundamental entender que essa doença, a depressão, ela não é uma simples tristeza que dá e passa quando ela é diagnosticada pelo médico. Quando ela é diagnosticada por um médico, ela é uma doença física que está acometendo uma parte do seu organismo, que é o seu encéfalo, o seu cérebro. E, para isso, é necessário o respeito e o compromisso de seguir as orientações médicas na medicação, no tempo do tratamento. Se o paciente tem adesão e compromisso, com certeza ele vai encontrar a sua melhora e vai encontrar o alívio da sua dor. Orientações pessoais e profissionais minhas com relação à doença depressão. Quando eu sou chamado a orientar um paciente de depressão, a primeira coisa que eu venho a fazer é gerar nesse paciente uma diferenciação entre ele e a doença. O grande incômodo da depressão é que, por ela afetar o nosso humor, alegria ou tristeza, por ela afetar a nossa disposição, animado ou desanimado, por ela afetar o nosso prazer
eu estou apático, insatisfeito, ou eu sinto prazer nas coisas que eu faço, ela faz com que a gente enxergue a nossa vida em cinza, não de uma forma feliz e colorida. Isso faz com que o paciente de depressão ache que a vida é ruim. Mas aí, o meu trabalho como profissional da saúde mental é orientar o paciente. A sua vida, ela é boa, só que você tem uma doença que é a depressão. Se você tratar a depressão, seguir as orientações médicas de forma correta, devagarzinho essa medicação vai fazer efeito, vai curar esse desequilíbrio físico, você vai melhorar dessa doença, e aí o que vai acontecer? Essa doença melhorando, você volta a enxergar e perceber a sua vida como sempre enxergou. Uma vida boa, uma vida que é merecedora de felicidade e de abundância naquilo que você vier a fazer. O grande problema é que o paciente se mistura na doença e ele acha que ele é o problema ou que a vida dele é um problema. Isso não é verdade. Ele não é um problema, ele é um ser humano, filho de Deus, que tem um potencial de ter uma vida feliz e abundante. Só que nesse momento, ele não consegue enxergar isso, porque a ferramenta de enxergar a própria vida está avariada, defeituosa. E o tratamento medicamentoso da depressão visa equilibrar esse contexto, melhorar a pessoa para que ela enxergue a vida de forma adequada e correta. Essa é a primeira coisa. Outra coisa fundamental, junto do tratamento medicamentoso, da possibilidade de um acompanhamento psicológico, atividades físicas têm um efeito muito positivo no tratamento da doença clínica depressão. Por quê? Porque a atividade física, ela promove a produção e liberação de hormônios que geram a saúde mental, especialmente um hormônio chamado endorfina. Esse hormônio, ele ajuda no tratamento da depressão. Então, além do tratamento medicamentoso, além do acompanhamento psicológico, orientamos atividades físicas regulares para auxiliar, abreviar o tratamento. O que mais nós orientamos? Uma pessoa que é portadora de espiritualidade ou de religião, seja ela qual for, na medida que ela se dedica a práticas religiosas, independente de qual religião for, existe comprovadamente, cientificamente, uma melhora e aceleração no seu quadro da doença depressão, como existe melhora e aceleração no quadro da maior parte das patologias. Uma pessoa com fé, ela enfrenta com mais facilidade as doenças, mesmo a doença que afeta a capacidade dela de enxergar a vida e até de sentir a própria fé. A prática constante, disciplinada da sua religiosidade, ela é altamente indicada no tratamento de uma depressão clínica, como elemento coadjuvante. Eu falei para vocês a respeito de causas da depressão. Falei que existiam causas interiores, fisiológicas, e causas exteriores. Vivemos hoje um momento ímpar na história da humanidade. Essa pandemia, que hoje já está completando mais ou menos uns 15 meses, de alguma forma, vem sobrecarregar o nosso sistema nervoso através do medo que gera em cada um de nós, do adoecimento e da morte nosso e das pessoas que a gente ama, da dificuldade e da crise financeira nossa e de pessoas que a gente conhece e que a gente ama. Tudo isso, sendo bombardeado constantemente durante meses a fio, tem um efeito negativo no nosso sistema nervoso e também na produção dos hormônios que equilibram a nossa saúde física e mental. Portanto, nesse momento da humanidade, a prevalência de depressão, ela sobe de 6% para índices ainda não calculados, mas que já estão sendo alvos de pesquisa. Todos nós estamos com o sistema nervoso desequilibrado. E cada pessoa tem uma coisa que nós chamamos de índice de tolerância. É o quanto eu aguento uma situação de crise. Umas pessoas têm mais tolerância, outras menos. Algumas pessoas adoeceram no meio do ano passado, outras no final do ano passado, outras estão adoecendo agora. O importante é a gente ter humildade para reconhecer
que a gente não é uma máquina, um robô, que a gente é humano. E como humano, nós temos o nosso limite. Humildade é aceitar o meu limite, entender que esse corpo de carne e osso aqui, ele pode sim adoecer por sobrecarga, e o momento que estamos vivendo hoje é um momento de sobrecarga, de tensionamento, de medo excessivo, de preocupação, de confinamento, de limitação das atividades que aliviavam o nosso sistema nervoso, que geravam saúde, que nos davam prazer. O confinamento em si é um elemento adoecedor do nosso sistema nervoso. Então, o índice de pessoas com depressão hoje está muito maior do que antes da vivência dessa pandemia. Precisamos ter um olhar para isso e, como eu disse, repito, humildade para aceitar que nós somos humanos e podemos adoecer. E não ficar sofrendo à toa e procurar auxílio médico. Se você tem esses sintomas escritos e isso já lhe incomoda, não deixe de procurar ajuda. Você merece a melhora, a cura e merece voltar a ser feliz como antes desse desequilíbrio de acometer. Se você tem alguém dentro de casa que tem esses sintomas, cabe a você ajudar essa pessoa, levá-la pela mão muitas vezes para o atendimento e o tratamento, para poder se ver livre desse mal que é tão doloroso para a pessoa que segue. Coisas que nós precisamos cultivar para a nossa saúde psíquica e emocional. O nosso sistema nervoso é um órgão como qualquer órgão do nosso corpo. Vou citar um órgão para vocês. O seu fígado, ele é um órgão. Ele é um órgão que tem uma finalidade. O seu estômago é um órgão que também tem outra finalidade. O seu pulmão é um órgão com outra finalidade. Coração, outro órgão. Sistema esquelético, outra finalidade. Qualquer um desses órgãos, quando ele é colocado a uma sobrecarga, existe a possibilidade desse órgão apresentar sintomas e adoecimento. Exemplo do fígado. O excesso de comidas gordurosas, o excesso de bebida alcoólica é prejudicial porque sobrecarrega a capacidade do fígado de filtrar e eliminar as toxinas desses alimentos que eu acabei de citar para vocês. Da mesma forma, o sistema esquelético. Se eu me utilizo do meu corpo para fazer caminhada ou corrida e eu excedo o meu limite correndo ou caminhando, é natural que o meu sistema esquelético vai adoecer, vai entrar num processo inflamatório, vai me causar dor nas juntas. Percebam, todo órgão, quando é submetido a uma sobrecarga, ele tende a apresentar sintomas que são sinais que algo está errado, e se eu não cuidar nesses primeiros sinais, vai se transformar na doença. Existem algumas pessoas que estão manifestando sintomas iniciais de esgotamento do sistema nervoso. Se estão, é melhor procurar um auxílio médico ou de outro profissional da saúde mental para poder não deixar esse desequilíbrio ou essa sobrecarga desencadear a doença que nós chamamos de depressão, que já é um desequilíbrio químico hormonal instalado já no encéfalo, no cérebro. Então, se você está percebendo que o seu sistema nervoso está sobrecarregado, não espere piorar e adoecer. Já vá buscar orientações de como, de alguma forma, aliviar as tensões e pressões e estabelecer rotinas de saúde que venham a descansar o teu sistema nervoso, propiciar um alívio às pressões que você sofre e, de alguma forma, distensionando o sistema nervoso, tentar recuperar o equilíbrio antes que isso se manifeste através da doença depressão. Caso a doença depressão já esteja manifestada, além do tratamento medicamentoso, do acompanhamento psicológico, das atividades físicas,
da espiritualidade, que é o exercício da fé, é importante você também avaliar a sua vida em termos de autoexigência e autocobrança. Será que estou equilibrando trabalho e descanso de forma saudável? Será que estou me cobrando e me exigindo mais do que eu posso oferecer nesse momento especial de pandemia? Será que não estou precisando diminuir o ritmo? Será que não estou precisando de atividades de mais lazer, descanso, divertimento? O que seria isso? Seriam coisas que me desconectam de uma realidade dura e aversiva que estamos vivendo e permite a recuperação do sistema nervoso. Volto no exemplo do fígado. O sujeito que está apresentando sintomas de um fígado sobrecarregado, que são má digestão, dores, azia. O que esse sujeito vai fazer? Ele vai evitar gordura, bebida alcoólica, vai fazer uma dieta mais frugal, vai tentar ter um equilíbrio maior do seu sistema nervoso, relaxando e descansando, para poder acalmar o fígado e ele voltar ao estado de equilíbrio. O que uma pessoa que está com o sistema nervoso abalado deve fazer? Ela deve diminuir um pouco o ritmo e se dedicar um pouco mais ao autocuidado. E o que é o autocuidado? Autocuidado é a expressão da autoestima, do amor por si mesmo, da ideia que você, como filho de Deus, merece ser bem cuidado e amado por você mesmo, que você merece o melhor de você. Então, não deixe de se cuidar, não deixe de ter uma atenção à sua saúde, não deixe de ter uma atenção ao seu equilíbrio psíquico, o seu equilíbrio emocional, o equilíbrio do seu sistema nervoso, o equilíbrio do seu organismo, do corpo físico, fisiológico. Percebendo qualquer coisa fora disso, não espere a vaca ir para o brejo. Porque depois que a vaca foi para o brejo, às vezes a gente precisa de um trator para tirar lá do brejo, para desatolar a vaca. Qual que é a postura correta? Eu aqui, quando eu estou prestando atenção na vaca e ela está olhando para o brejo, eu já pego a vaca e tiro ela de perto do brejo. Eu não espero a vaca atolar no brejo. Isso é uma metáfora para que vocês guardem a ideia. Eu não vou esperar ficar com a doença, a depressão, para começar a cuidar de mim, me poupar mais, me economizar mais, proporcionar mais lazer, divertimento, descanso, equilíbrio, coisas boas, tanto para o corpo físico, quanto para a mente, quanto para as emoções, quanto para a minha alma, através da espiritualidade. Percebam, a proposta nossa aqui é a proposta de autocuidado, de autoestima, de autoamor, entendendo que, se eu não cuidar de mim nesse momento de alta exigência do sistema nervoso, eu posso sim ser uma dessas pessoas que hoje vai desenvolver ou já desenvolveu a doença, a depressão. E aí eu preciso do tratamento médico. Isso não vale só para você. Você pode ter à tua volta amigos, familiares, colegas de trabalho, que você percebe alterações de comportamento constantes. Cabe a você, através da caridade, do altruísmo, através da empatia, se aproximar dessa pessoa e tentar chamar-lhe a atenção. Querido, estou percebendo que já faz algumas semanas que você está triste. Estou percebendo que algumas semanas você está desanimado. Estou percebendo que algumas semanas você está apático. Está acontecendo alguma coisa? Posso lhe ajudar em alguma coisa? E essa pessoa, sentindo sinceridade em você, pode desejar se abrir. E aí, diante dessas informações que apresentei hoje para você, você pode ajudar essa pessoa a determinar se ela é um candidato a buscar um auxílio através de um diagnóstico, como eu expliquei, um médico clínico ou um especialista, psiquiatra ou um neurologista, que são as únicas pessoas habilitadas legalmente para fazer uma bela de uma consulta, uma boa anamnese, perguntas, uma boa investigação, para ver se você, nesse momento, está sofrendo de uma tristeza,
ou se você está doente da depressão, que é o que eu falei, uma doença fisiológica que afeta os hormônios cerebrais. Boas notícias. Repito, fundamentalmente. Gostaria aqui de encerrar a minha fala com questões otimistas. A depressão, como uma doença, se popularizou na década de 80 para a década de 90. De lá para cá, a indústria farmacêutica avançou horrores. E hoje, existem medicações leves, com baixíssimo efeito colateral ou sem nenhum efeito colateral, que são capazes de tirar você ou uma pessoa que você gosta, que está com depressão, rapidamente desse estado e retornar à saúde dela através do reequilíbrio desses hormônios. Existem terapeutas, psicólogos, que têm plena condição de ajudar você ou essa pessoa que você conhece, auxiliando ela no entendimento e na tratativa. Existem profissionais de áreas multidisciplinares, como educadores físicos, terapeutas ocupacionais, arteterapeutas, fisioterapeutas, que também podem auxiliar o paciente da depressão a juntar forças de forma a abreviar o tratamento e colocar essa pessoa em saúde mental, física e emocional o mais rápido possível. Pessoal, depressão tem cura. Não sofra de graça. Vá procurar auxílio. Se você tem alguém com depressão perto de você, não deixe essa pessoa sofrer de graça. Leve ele, acompanhe ele, ajude essa pessoa a fazer o tratamento. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Depressão é uma doença que tem sintomas profundamente desagradáveis, que afetam a nossa vida de forma global, física, mental, emocional, profissional, relacional, até espiritual, porque ela baixa a nossa vibração, fazendo a gente se transformar numa esponjinha de energias negativas. Percebam o quanto que a depressão é uma doença chata? É chata, mas tem cura. E a cura está acessível a todo mundo. Não tem desculpa para você não tratar. É só ir procurar auxílio médico, tanto na rede pública, quanto no convênio, quanto no atendimento particular, e iniciar o tratamento, fazer de acordo com a recomendação médica, que você com certeza vai melhorar e vai se curar dessa doença. Coloco o canal do Fraternidade à disposição aqui para perguntas, mandem e-mails, o Celso vai reforçar isso nessa entrada final dele, e mandem sugestões para o próximo tema da semana que vem. Esse tema, depressão, foi sugestão de pessoas que enviaram por e-mail, para tentar entender um pouquinho melhor se estão com depressão ou se familiares estão com depressão. Mais uma coisa, a depressão, ela afeta crianças, afeta adultos e afeta idosos, de formas diferentes e intensidades diferentes. Então, fiquem atentos à alteração de comportamento, independente da idade e do sexo, tá certo? E se coloquem à disposição dessas pessoas para poder auxiliar através da caridade. Perfeito? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo a todos vocês saúde e sempre otimismo e esperança, porque todos os problemas têm solução e a solução está ao alcance das nossas mãos. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Nada do que acontece na nossa vida serve, senão para o nosso aprendizado, crescimento e evolução. Todos os problemas, doenças e perdas que se apresentam na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta, têm como única finalidade fazer com que a pessoa exercite as suas capacidades, o seu potencial, supere essa doença, esse problema, essa dificuldade, essa perda, e atravessando esse problema, ela saia mais fortalecida, mais evoluída, mais adulta, mais madura. Percebam, essa visão positiva, otimista, ela precisa ser divulgada de forma geral. Estamos numa época difícil, sombria, e só a luz da fé, do entendimento, do positivismo e da esperança
tem a possibilidade de iluminar esse nosso caminho para que a gente possa sair desse lugar que a gente entrou melhor, mais evoluído, mais amoroso, com uma vida mais equilibrada, reavaliando os nossos valores e aquilo que realmente é importante. Uma pessoa que sofre de depressão, depois ou no meio do seu tratamento, tem a maravilhosa oportunidade de refletir sobre os seus valores, as suas prioridades, aquilo que ela quer da vida, qual é o sentido da própria vida, e aí se conectar com o seu verdadeiro propósito e achar felicidade de uma forma muito positiva. Atendi muitas pessoas que sofreram da doença depressão e depois de um tempo, depois do tratamento médico, de um acompanhamento psicológico, do seu próprio esforço, saíram dessa depressão mais fortalecidos, mais sábios, mais evoluídos, com um conceito e uma visão de maior valor sobre a própria vida. A vida é um milagre, é um dom de Deus, que merece ser vivida integralmente com saúde, intensamente. E a depressão é uma doença que dificulta isso. Por isso que ela merece, obrigatoriamente, ser bem tratada para que a pessoa se cure rapidamente, aprenda essa lição e volte ao caminho da felicidade e da saúde. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Visão sempre otimista e com bastante esperança, especialmente nesse momento. Esperança e otimismo. Boa semana a todos. Até a próxima quarta.